Esperar o pessoal começar a chegar. Pessoal, hoje então eu vou fazer um resumão das 3 aulas que nós tivemos aqui ao vivo. Eu vou responder algumas perguntas se vocês tiverem alguma dúvida ainda. E ao final eu vou dar uma condição especial para quem estiver aqui, para quem seguiu, gostou das lives também, para o e-book que vai ter o lançamento na segunda-feira. Ok? Não sei se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem também. Eu acho que sim. Bom, pessoal, vamos começar então. Lá na nossa aula número 1, a gente conversou um pouco sobre postergar, né? Sobre deixar as coisas sempre para depois, sempre para a última hora, tá? Nós conversamos um pouquinho sobre identificar que tipo de postergador é você. Será que você deixa as coisas para depois porque tem um fundo emocional? Será que você deixa as coisas depois pelo poder do hábito, porque você está acostumado a agir dessa forma, está acostumado a deixar as coisas para depois, né? Ou será que você sente que quando você concluir aquilo que você tanto deixa para depois, vai te trazer mais problemas, digamos assim, né? Assim que você conseguir terminar, por exemplo, seus estudos para o concurso, isso vai te trazer uma responsabilidade maior de você acabar passando nesse concurso, né? Então, isso daí são alguns dos motivos pelo qual você pode estar postergando. Então é bom você identificar, porque isso vai te ajudar a lidar com esse problema muito melhor assim que você já o conhece, né? Aquele monstro dentro do armário sempre parece que é muito maior se você não olhar, não enfrentar, não saber o que está te esperando, tá? Aí nós falamos algumas dicas de como é que você pode deixar de postergar, né? Algumas dessas dicas são você se colocar uma meta, então você saber que você precisa fazer aquilo por algum motivo, com algum ganho e ter isso em mente, que você vai ter esse ganho, seja a sua casa limpa, seja você ter uma chance maior de passar naquele concurso, né? O que quer que seja, mas atrelar essa sua tarefa ao benefício que você vai ganhar. E uma outra dica é que você organize o seu cronograma e você cumpra a sua palavra. Então, coloque-se uma data limite e cumpra essa data limite, né? Quanto mais você não levar a sua palavra em consideração, quanto mais você colocar uma data lá, mas você não cumprir, seu cérebro e você mesmo vai começar a entender que você não é digno de muita confiança e vai acabar deixando as coisas passarem. Vai continuar a mesma coisa, o hábito vai continuar o mesmo, tá? Provou-se em muitas pesquisas de que as pessoas são capazes de se habituar em condições extremas. O que importa é a força que você faz para isso. Então, ainda bem que nós não estamos em nenhuma condição horrível, né, onde essas pesquisas foram feitas, como, por exemplo, em épocas de guerra, mas muito menos que isso, então a gente consegue se habituar sim a algumas coisas novas que não vão nos fazer mal, por sinal vão nos fazer bem. Na aula número 2, a gente falou um pouquinho sobre prioridade, foco e disciplina, tá? Como priorizar, ou seja, numerar em ordem de prioridade o que é importante para você, das suas tarefas, vai ajudar com que você entenda se você não está gastando tempo naquilo que não é necessário. Tá? Naquilo que não é importante. Às vezes a gente gasta muito tempo naquilo que não é importante pra gente e a gente nem percebe, né? Naquilo que não traz resultado, que não traz bem-estar, que não traz nada. E muitas vezes descansar tá incluído nisso, tá, gente? Vocês precisam descansar, tem que priorizar o descanso, né? Às vezes eu vejo gente falando que dorme 3, 4 horas para dar tempo de fazer tudo e às vezes você poderia descansar mais se você deixasse de fazer alguma dessas coisas que você não precisaria fazer tanto. Então isso seria a prioridade. Quando a gente fala de foco, a gente fala de você não atirar para todos os lados, não tentar várias coisas ao mesmo tempo. Então quando a gente fala de foco, não é só uma questão de multitarefa, de fazer uma coisa de cada vez, mas uma questão de focar naquilo que você acredita. Então, por exemplo, quando você está com seus filhos, o ideal é que você foque naquele momento de qualidade, você esteja ali com eles, aproveitando o máximo, porque caso contrário, se você estiver com eles tentando limpar a casa, se você estiver com eles respondendo o e-mail do seu trabalho, se você estiver com eles fazendo outras coisas, a sensação que você vai ter é que você não passou tempo com eles, tá? Então, nesse caso, foca no que você está fazendo. Quando você tem projetos, foque naquele projeto que é o mais importante para você, né? Não fica tentando
fazer vários projetos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no meu caso, né, que eu tô começando, que eu vou falar para vocês agora dessa questão do e-book, tô começando a fazer as lives para vocês pelo lançamento do e-book. Se eu não focar no e-book que eu realmente quero escrever, que eu realmente quero apresentar, eu vou chegar aqui e vou começar a falar de vários assuntos, vou começar a escrever vários e-books e aí vai começar a virar uma bagunça, a coisa acaba não sendo feita, certo? Então, foco naquilo que você quer, naquilo que você acredita. Nossa, meu cabelo tá meio esquisito aqui, né? Prioridade. Tá? Você sabendo qual é a sua prioridade, você sabe onde é que vai estar o seu foco, né? Muito mais fácil. Não adianta trocar os pés pelas mãos. E disciplina. Então, depois de tudo isso, você sabendo suas prioridades, você tendo foco, você parte para a disciplina. A disciplina nada mais é do que ter obediência àquilo que você acredita. Então, se eu tenho meu cronograma e eu tenho disciplina, eu sei que não importa o que aconteça agora, claro que menos situações extremas, eu sei que eu tenho que sentar e estudar. Eu sei que eu tenho que sentar e fazer esse relatório, fazer o meu imposto de renda, fazer o que quer que seja. Isso é disciplina, é você saber que você se colocou esse horário, é isso que você tem que fazer e você vai ter os seus ganhos fazendo isso. Não é você se boicotar e ficar... mas eu vou assistir um pouco de televisão e depois eu faço isso, né? E aí você acaba dormindo e acabam acontecendo outras coisas e a sua agenda só vai virar aquela bola de neve, tá? Então isso é prioridade, foco, essa é a nossa disciplina. Foi a nossa aula número 2. A nossa aula número 3, ela falou sobre técnica do Pomodoro, sobre a técnica dos 80-20, né, o princípio dos 80-20 com a técnica para organização de tempo, e sobre planner. Então, na técnica do Pomodoro, eu falei bem sucintamente sobre como o cérebro tende a prestar atenção em condições externas, a ficar pensando em outras coisas enquanto você está fazendo algo, e que quando você coloca um timer e um tempo e você foca aquele tempo ali, sabendo que ele é um momento vai acabar, o seu cérebro tende a focar muito mais naquela tarefa. Então serve muito bem para quando você precisa estudar, para quando você precisa escrever um artigo, para quando você precisa de repente trabalhar, né? Você precisa fazer alguma coisa do seu trabalho, você coloca ali um tempo, você sabe que quando terminar aquele tempo, você vai poder descansar e vai fazer outras coisas. Na minha opinião, como qualquer outra técnica, tem suas limitações e você precisa ver se cabe para você, se cabe no seu estilo de vida. Tá? O princípio dos 80-20 é a mesma coisa. Para algumas pessoas cabe muito bem, outras pessoas já têm dificuldade de organizar esses 80-20 na vida. Então, os 80-20 ele vai dizer que se você organizar todo o seu dia e todas as horas que você perde em cada tarefa, você provavelmente vai perceber que 80% do seu tempo é usado em tarefas não produtivas e só aqueles 20% são produtivos. Então, se a gente sabe que 80% do tempo que a gente usa é não produtivo, visualiza, coloca tudo isso num papel e visualiza aonde você está perdendo esse tempo e o que você pode trocar no seu dia a dia para torná-lo um pouco mais produtivo. E quando a gente fala de produtividade, lembrando, produtividade não é só trabalhar, ganhar dinheiro, fazer algum projeto paralelo, nada disso. Produtivo é o que é bom para você. De repente você quer ser um pouco mais produtivo acompanhando todas essas séries que correm aí todos os dias, né? Que eu mesma não tenho tempo de acompanhar tudo, as pessoas estão comentando e eu não consigo comentar nada sobre isso. Então o que você faz? Você percebe que você pode colocar de repente um tempo para você assistir mais séries durante o seu dia, para você descansar mais, dormir mais, ficar mais tempo fazendo as coisas que você gosta. Isso é produtivo, sim. Então, organiza esse seu tempo, observe esses 80%, o que eu posso trocar, o que eu posso tornar mais produtivo. Às vezes a gente fala assim, que perde muito tempo no transporte. Dependendo de onde você mora, você pode trocar esse tempo de transporte por alguma outra coisa que você possa fazer, no sentido de talvez você possa ir de bicicleta e já fazer o seu exercício, né? Às vezes você pode começar a ir de transporte público e fazer alguma coisa enquanto você está nesse transporte público, né? Para tornar um pouco mais produtivo e assim por diante, tá? Então esse foi o princípio dos 80-20 e eu conversei um pouquinho sobre planner, de que planner existem variações e cada planner vai ser específico para um tipo de vida, né? Então, dependendo da sua vida, você vai precisar de um planner diferente, né? Dependendo do que você faz ou o que você precisa, o tipo de highlights, né? O tipo de lugares mais importantes ali que você precisa colocar o que você vai fazer, atenção, lembretes, enfim.
Eu sou muito mais visual, mas eu preciso de alguma coisa bem na minha frente. Eu não posso ficar com nada que tem que abrir e fazer, porque pra mim não funciona, tá? Mas ontem a gente teve uma live com a Catuxa e ela justamente falou o contrário. Ela falou que a agenda, planner, pra ela funciona muito bem. E eu tenho certeza que funciona muito bem pra muitas pessoas também, como eu já falei lá na aula número 3. E hoje, então, pessoal, eu tô aqui para responder as perguntas de vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Algumas pessoas falaram de alguns momentos durante as técnicas que eu estava explicando, que eles ficaram um pouco na dúvida também. Talvez eu não tenha explicado direito. O princípio dos 80-20, ele é complicado mesmo. Então, eu tentei focar mais na questão da técnica, né, dos 80-20 para organização de tempo, do que no princípio propriamente dito. Até porque o princípio vocês podem pegar aí na internet, em qualquer vídeo do YouTube, eles explicam o princípio dos 80-20. Que mais? De dúvidas também que vocês possam ter. Algumas pessoas acharam que a prioridade, foco, disciplina era muita filosofia, ou seja, era muita teoria, né? Não tinha tanto essa questão prática, mas eu consigo ver muitos benefícios em vocês aprenderem a teoria por trás da prática. Né? Só quando a gente descobre algumas coisas, por que a gente faz certas coisas, é que a gente consegue quebrar esse padrão. Né? Se você não sabe que ele existe, você vive em torno disso, não é verdade? Então, o conhecimento liberta a gente de muitas questões, inclusive padrões. Bom, se vocês tiverem dúvidas, vocês sempre podem colocar para mim, também mandar por DM, eu tô sempre aqui, eu também coloco sempre esse vídeo no IGTV, então se vocês tiverem dúvida, pode comentar lá. E amanhã eu faço o lançamento, então, do meu e-book, Sim, Você Tem Tempo. Qual é o diferencial, né? Vocês vão me perguntar, poxa, mas você já deu aqui tanta coisa nas aulas, né? O que vai ter de diferencial nesse e-book? Então, o diferencial desse e-book é que eu coloco o passo a passo de como eu faço para incorporar todos esses princípios no meu dia a dia, tá? Eu coloco como eu organizo o meu dia e como os horários que eu faço cada coisa num dia normal. Não todos os meus dias são iguais, claro, por exemplo, hoje eu estou gravando live, mas num dia comum, como que eu organizo, como que eu faço coisas, como eu faço tudo acontecer, como eu fiz acontecer até o ano passado, antes de eu me formar no mestrado, que foi um tempo muito corrido para mim, que foi quando eu mais precisei de organização de tempo. Tá? Então, ensino passo a passo para vocês, mostro como vocês podem fazer. Se de repente vocês notarem que de alguma coisa ali que funcionou para mim, mas não funcionaria para vocês, eu sempre deixo espaço para vocês alterarem, fazerem algumas alterações também. Mas eu acho que as lives já trouxeram bastante conhecimento. É mais para aquelas pessoas que realmente gostaram e falaram, não, eu realmente quero pôr isso em prática, eu quero saber o passo a passo, como é que você fez e acho que vai funcionar para mim também. Então, aí entra a questão do e-book, tá? Para quem comprar o meu e-book, os 20 primeiros, a promoção que eu tenho para vocês é que os 20 primeiros que comprarem o e-book, eu vou oferecer uma mentoria em grupo gratuita. Tá? Então vocês vão fazer uma mentoria direto comigo, ao vivo, pelo Zoom ou pelo Google Meet, ainda não decidi, mas vai ser um grupo pequeno e eu vou dividir em alguns grupos, não vou fazer 20 de uma vez só, e a gente vai discutir sobre o dia de vocês, né? Primeiro vocês vão ler o e-book, a gente vai discutir sobre como que é o dia de vocês e como que a gente pode encaixar, tornar essa teoria, digamos assim, que eu coloquei toda no e-book dentro da sua vida. Então essa vai ser uma mentoria em grupo só para os 20 primeiros que adquirirem o e-book, ok? Porque eu realmente não tenho condições de fazer com todo mundo, que se eu tivesse com certeza eu faria, tá? Então, a partir da meia-noite, o link vai estar na minha bio. E aí vai estar disponível para vocês comprarem lá. E eu vou fazer um post aqui no meu Instagram também. Tá bom, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode escrever para mim. Tô sempre respondendo as dúvidas de vocês. E eu espero imensamente que vocês tenham gostado dessas aulas e que vocês já tenham começado a colocar em prática e que tenha ajudado e muito na vida de vocês aí essa organização, né? Como eu falei, seja para ir para academia, estudar, descansar, dormir mais, passar mais tempo com seus filhos, aprender uma língua estrangeira, o que quer que seja. 2021 é o seu ano. Então, faça, tire do papel tudo aquilo que você quer fazer, que você deixa para depois, que você empurra, que você não dá importância, tá? Lembre-se, se a vida de uma pessoa que você ama, ou se uma pessoa que você ama pedisse para você fazer isso, você não faria, tá? Então é isso, pessoal. Bom domingo para vocês. Aproveitem bastante. Um beijo grande. Muito obrigada.